Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Lembrando a todos que estamos nas diversas mídias, inclusive em modo Spotify. Faremos uma entrevista com o Dr. Alberto S. Cotrim. Ele é um velho conhecido meu, amigo, nós trabalhamos juntos num serviço público aqui em São Paulo. E nós vamos falar de um tema de extrema importância que são os nódulos de mama. Algo muito comum nas mulheres e que cria uma série de alardes. Lembrando a todos que recentemente, nós estamos agora em novembro, tivemos o Outubro Rosa, que é exatamente uma maneira da gente despertar a consciência da mulher de se fazer o diagnóstico precoce para que tenhamos bons resultados no tratamento de algo maligno. O Dr. Alberto Cotrim, ele é titulado pela Febrasgo. Ele fez a residência dele e a especialização no Hospital Matarazzo e Pérola Byton, foi diretor da maternidade do Pérola Byton e fez oncoginecologia cirúrgica e mastologia também pelo Pérola Byton. Tem uma ampla experiência nessa área, um cirurgião de mão cheia, com um conhecimento bem grande nessa área de nódulos de mama, que cria algumas dúvidas, criam algumas preocupações, e eu acho que nada como falar com alguém com muita experiência nesse momento para trazer um pouquinho de orientação para essa turma. Alberto, obrigado por você ter vindo, viu? Tirar você aí da tua correria, e tá de novo comigo, né? Faz tempo que eu não te via. É com grande satisfação que eu recebi o seu convite e vim aqui para a gente trocar uma conversa sobre esse assunto, que é super extenso, muito controvertido, muitos pontos assim de controvertidos, mas que a gente, como já está na área aí há bastante tempo, tem uma certa experiência e pode trazer uma ajuda aí para quem tem alguma dúvida sobre o tema, né? Por isso mesmo que eu te chamei. Tem que ser gente experiente que nem você, porque tem muita coisa aqui que tem que tomar cuidado para a gente não falar besteira. O que é nódulo de mama, Alberto? Olha, nódulo de mama é uma alteração que às vezes é visível por uma protuberância na mama, mas na verdade o nódulo de mama ele digamos assim, torna-se real quando, geralmente, a própria paciente no autoexame diagnostica uma alteração na mama dela que sugere um caroço na mama, né? Então, popularmente falando, seria um caroço na mama, né? Esse nódulo de mama. 90% dos nódulos de mama são benignos, né? E a grande maioria desses nódulos benignos se traduz pelo fibroadenoma de mama. Principalmente né? em jovens, né? Principalmente em mulheres jovens, né? Adolescentes e mulheres assim de 20 anos para cima, né? Não se sabe exatamente como é que ele surge, né? Porque existe sempre a dúvida, como que ele apareceu, por que ele aparece. Não se sabe exatamente, mas o nódulo de mama benigno, o fibroadenoma, ele prevalece mais nas mulheres jovens e, por isso mesmo, quando a gente faz o diagnóstico, a gente procura ser o mais conservador possível. Eventualmente, ele pode ficar inalterado durante muitos anos, né? A gente vai seguindo, né? Mas eu acho que eu estou me adiantando um pouco aqui na conduta aí do nódulo. Então, aí uma das coisas que é interessante, você falou que eu acho que o canal tem essa função de a gente orientar bem os pacientes e servir de uma base para quem tem um problema, dali para frente começar a fazer a sua pesquisa até para ajuda quando ele for fazer uma consulta.
O autoexame, como é que funciona? Então, o autoexame nada mais é que uma inspeção e palpação da mama pela própria paciente, né? Então, a orientação que a gente dá é para ela fazer o autoexame sempre após o período menstrual, né? Geralmente, após o período menstrual, já no início da primeira fase do ciclo menstrual, onde a mama está menos túrgida e ela consegue, por causa da densidade menor, ela consegue individualizar melhor a existência desses nódulos, né? O que caracteriza o autoexame é o nódulo em si. O que ela precisa fazer é fazer um exame deitada, né? Ou seja, com a mão direita ela examina a mama esquerda com movimentos digitais dedilhando. Dedilhando, desde da sentido axila, horário da axila e por toda a mama. Tá. E vice-versa com a mão esquerda examinando a mama direita. E deitada, não em pé. Deitada. Agora, em pé, também ela, em frente a um espelho, ela pode se posicionar em frente ao espelho e levantar os braços, né, no sentido de mexer com a parte muscular, porque se existe alguma nodulação, com alguma aderência... Tem uma retração. Isso pode fazer com que apareça uma retração. Pô, eu acho que você sabe mais que eu. Eu aprendi com você, a convivência. Então, esse movimento de levar os braços pode aparecer uma retração na pele, chamar atenção, no mamilo, né? E, eventualmente, também colocar uma mão sobre a outra e exercer também pressão para movimentar a musculatura. Para ver se sai algum líquido do mamilo. Esse objetivo também. Tá. E, por fim, uma leve expressão no mamilo, na papila, né? E para ver se sai algum tipo de líquido. De líquido, né? Então, esse seria o autoexame da mama que a gente orienta o paciente a fazer durante a vida, né? E agora me diga uma coisa, aí você me falou do jovem, entendi que a grande maioria vão ser cistos são bolinhas de líquido. Não, então, o cisto também é um nódulo de mama. Então, o nódulo de mama, ele pode ser sólido ou líquido ou cístico, né? E pode ser até um pouco de cada coisa. Ou ser misto. Ser um nódulo misto. E aí, quando é maligno, já é mais velho? Não, aí é assim, quando a característica do nódulo benigno é que ele costuma ser um nódulo bem delimitado, a consistência dele é um pouco mais amolecida, né? E quando você mobiliza ele não está aderido, ele é solto. Mas isso quem faz é o mastologista. Isso quem faz a gente faz, o médico faz examinando, ele vai fazer isso. Agora, a diferença para o nódulo maligno de mama é essa, quer dizer, o contorno passa a ser um contorno irregular, mal definido, né? Consistência endurecida. Perde a simetria. Perde a mobilidade, né? Então, isso a gente já passa a suspeitar clinicamente que pode ser um nódulo maligno. Mas isso aí nós estamos falando já de uma outra faixa etária, né, Nelson? Já não é mais essa adolescente aí de 20 e poucos anos, né? Já essa menina de 20 anos. Já é um pouco mais, a mulher já é um pouco mais madura, a incidência de doença maligna já é um pouco mais... Qual é a faixa etária mais comum de maligna? Olha, a partir dos 40 anos, a gente já observa com mais frequência, mas eu diria para você que a prevalência mesmo é acima dos 50 anos. Boa. Né? Aí, me diz uma coisa, Alberto. Então, você, uma vez identificado isso, você sabe então que a jovem, você falou já que você faz tratamento conservador, e acima de 40 anos para cima... Então, assim, voltando, sem querer, eu entendi onde você quer chegar, mas quando a gente faz um diagnóstico do nódulo de mama, o diagnóstico clínico, a gente precisa ter uma conduta em cima desse diagnóstico. Então, eu preciso saber se eu estou diante de um nódulo benigno, se eu estou diante de um
primeiro, se eu estou diante de um nódulo sólido, se eu estou diante de um nódulo cístico, né? Se esse é um nódulo benigno ou não, qual seria a minha conduta a partir daí, se eu vou fazer uma nodulectomia ou se eu vou seguir essa paciente, se eu vou acompanhar. Então, eu tenho alguns exames para poder determinar qual será então, vamos a lá. conduta mais ideal. Paciente jovem, o que você faz? Mamografia não dá. Não, ultrassom, não. ressonância. Não, paciente jovem, então, além do estudo do diagnóstico clínico, a gente faz o exame mais simples de fazer, é uma ultrassonografia, que a gente já vê, pela ecogenicidade, a gente já fica sabendo se é um nódulo cístico ou se é um nódulo sólido. Ponto. Se for um nódulo sólido, né, e eu quiser ter uma conduta conservadora, né, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é um fibroadenoma mesmo, uma hiperplasia epitelial típica. Né, eu preciso, eventualmente, ter um diagnóstico histológico para ter uma conduta menos agressiva, intervencionista. Né? Se eu quiser ter uma conduta conservadora, se eu quiser acompanhar, eu preciso ter uma certeza, um conforto de saber que eu já tenho um diagnóstico histológico ali. Então, o que eu posso fazer aí? Eu posso fazer uma punção com agulha fina, que é um exame citológico mais simples, né? Ou posso fazer uma biópsia com trocáter ou core biópsia, que é uma biópsia de fragmento. E com isso eu consigo fazer um diagnóstico anatomopatológico e tomar essa conduta aí de, eventualmente, aguardar e acompanhar. Porque o fibroadenoma, ele é um tumor tumor a gente fala genericamente, né? Tudo que cresce. Tumor, é um tumor, fibroadenoma é um tumor que você precisa fazer diagnóstico diferencial também, né? Então, clinicamente você acha que é um fibroadenoma, mas ele pode ser, ele parece muito com o tumor filóides, né? Que é um outro tipo de tumor, né? Você deve fazer um diagnóstico diferencial com os tumores coloides, né? Então, o estudo anátomo-patológico é bom a gente fazer para poder acompanhar com... Através da punção. Tira lá um pedacinho e manda para estudo. Aí a gente acompanha com segurança. Né? E a ressonância em jovens que você está falando ajuda ou não? Não, mas a ressonância, você está falando em fazer a ressonância com que objetivo? Não, para identificar a imagem. Não, o exame mais simples e mais barato... É ultrassom. É ultrassom. Pronto, você respondeu. Certo. E aí, a mulher, a partir de que idade a mulher faz mamografia? Bom, então para terminar com essa faixa etária aí, então, os sólidos a gente segue dessa forma, faço o exame anatomopatológico. Os cistos, se de volume muito grande, eu posso puncionar, esvaziar, né? E vou tendo uma conduta conservadora aí, né? Agora, eu tenho que fazer rastreamento de câncer de mama. Isso é um tema que é muito discutível, como fazer. A saúde pública faz de um jeito, na clínica privada você faz de outro, né? Mas, em linhas gerais, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza é que as mulheres, a partir dos 40 anos de idade, sejam submetidas anualmente a um exame de mamografia. Então, mamografia é o exame que a gente usa para fazer rastreamento de câncer de mama. Uma vez por ano? Uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Você vai ver isso que eu estou falando de maneira diferente, você vai ver a recomendação de fazer após os 50 anos, a cada 2 anos, após os 50 anos, mas o que a gente faz, que eu acho que é mais ou menos consenso aqui entre os colegas todos que eu conheço e trabalho com eles, é fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Boa. Agora, a mamografia é um exame que se baseia no diagnóstico visual. O que é importante, o que é bacana a gente saber? É que as pessoas não sabem, mas um tumor de mama, um câncer de mama,
às vezes, para atingir 1 centímetro, ele leva, às vezes, de 7 a 10 anos para atingir 1 centímetro. Quando ele atinge 1 centímetro de diâmetro, teoricamente, ele passa a ser palpável, né? Então, no autoexame, quando você palpa o nódulo ali, pode ser um câncer de mama, né? A hora que você palpou, ele já está ali há bastante tempo, né? Então, a mamografia pode ajudar a gente a fazer o diagnóstico dessas lesões quando elas não são palpáveis ainda. Então, geralmente, eles começam com microcalcificações agrupadas, que a gente consegue ver na mamografia e investigar através de alguns exames específicos, né? A mamotomia, por exemplo, por estereotaxia, né? Então, a mamografia nas lesões não palpáveis ajudam a gente a fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama. Boa. Então, diagnóstico precoce de câncer de mama significa tratamento e tratamento com melhores resultados, né, Nelson? Fazer diagnóstico tardio de câncer de mama não tem muita vantagem, né? Não tem vantagem nenhuma, né? Porque a oportunidade de tratamento você acaba perdendo quando você demora para fazer o diagnóstico, né? Isso é importante, que existem vários protocolos, né, com faixa etária diferentes, Sim. com países, Sim, no SUS. agora é lógico que, na verdade, o rastreamento, a gente fala aqui em mamografia, mas o rastreamento implica, né, no exame clínico da mama, na mamografia. Se você, com a mamografia, consegue ter um resultado, um exame acurado, você pode eventualmente prescindir de algum outro exame. Por exemplo, você falou agora há pouco da ressonância magnética, né? Sim. Quando eu tenho uma mama muito densa, né, que eu não consigo ver pela mamografia direitinho, A ressonância ajuda. ressonância pode ajudar. Ou se tiver uma Você prótese entende? mamária, né? Então, a prótese também. Tudo, isso eu vou chegar lá para dizer para você especificamente o que a gente faz com as mamas que já são manipuladas, né? Agora, Alberto... Mas o ultrassom complementa muitas vezes, quando você tem a mamografia e está inconclusiva, né? A gente precisa de outros exames, o ultrassom é um exame complementar também. É um exame barato e fácil de resolver. O que causa o nódulo benigno? Nós já conversamos, né? Agora, o que causa o nódulo maligno? Tem fator genético associado? Se eu tenho a mãe que né? tem? São alterações genéticas, né? São genes e fatores de risco, né? Obesidade, cigarro, álcool, obesidade. Isso. E o que desencadeia, o gatilho aí, a gente fica meio que na especulação, né, Nelson? A gente não tem ainda uma certeza de como aquele tumor que está ali começa a se desenvolver, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma mãe que tem câncer de mama ou algum parente próximo, você recomenda que se faça... Aí a gente está falando em risco, né? Sim. Então, se a gente, nessa avaliação de risco, se a gente tem um paciente com risco aumentado para câncer de mama, né? Então é lógico, a gente procura fazer o rastreamento dessa paciente de uma maneira mais vigilante, né? Então, o risco aumentado implica também numa vigilância mais eu vou te dar um exemplo. né? Eu te dar um exemplo típico. Então, eu tenho uma mãe que tem câncer de mama, a filha dela vai fazer uso de anticoncepcional. Então, existem alguns hormônios anticoncepcionais, ou chip da beleza que tanto se faz, uso de hormônios nas mulheres, que está implicando no aumento de câncer de mama ou não? Então, isso também é um conceito que mudou muito, né? Porque antigamente, por exemplo, a gente fazia reposição hormonal, era largamente utilizada, né? A gente fazia bastante mesmo. Não tinha muito critério. Antigamente, a reposição hormonal era muito difundida mesmo, né?
gente fazia muito. E aí, depois de uns estudos que associaram o estrógeno a aumentar o risco de câncer de mama, isso foi diminuindo, né? E hoje a gente faz reposição hormonal naquelas pacientes que clinicamente têm uma convivência social difícil por conta dos sintomas do climatério, né? Então essas pacientes, especificamente, a gente pode eventualmente fazer uma reposição hormonal desde que ela não esteja enquadrada nesse risco de câncer de mama, ou risco hereditário, ou enfim, desde que ela não esteja rotulada como um risco. Isso não é uma contraindicação. Então, a gente pode fazer, a gente faz durante... hoje o prazo é de 5 anos, mas antigamente já foi muito mais, já foi meio indefinido, né? Então a gente pode fazer a reposição hormonal. Agora, chip da beleza, Nelson, é uma coisa que isso não existe nem na Anvisa, né? A gente nem sabe o que é isso. Você não sabe nem o que tem dentro, né? Sim. Eu não sei nem o que tem dentro disso daí, a gente não sabe, né? Esse é o problema. É isso que a gente falou em outras entrevistas, nós falamos já com endócrinos e tudo mais. Todo mundo assim muito preocupado pelo aumento, né, do uso dessas substâncias. Tem testosterona, a gente sabe que tem, né? Tem outros anabolizantes, mas sem chance de ter algum estudo com relação a isso, porque é um procedimento que nem é descrito na nossa... na nossa que traz medicina, mais uma vantagem estética do que, na verdade, uma vantagem para a saúde do paciente. É discutível, né, Nelson? Muito discutível. É diferente de uma reposição hormonal de uma mulher que tem alteração do climatério, né? Isso, exatamente. Agora, me diga uma coisa. Teve uma época, uma artista de Hollywood, a Angelita Jolie, né? Que fez... Ela era uma paciente mutada do BRCA1, BRCA2, né? Então, ela tinha uma mutação... E tinha então, com isso daí, ela já ficou rotulada como sendo de risco, né? Porque essas pacientes mutadas, BRCA1, BRCA2, elas têm um risco maior de desenvolver câncer de mama, né? Então ela fez um estudo genético dela e descobriu que ela tinha esse gene. E ela optou para fazer uma mastectomia profilática, né? Lembrando que também tem câncer de ovário e câncer de pâncreas com esse tumor. O BRCA2. Sim. O BRCA2 ele está associado também ao câncer de ovário e agora, ultimamente, se bem que é raro câncer de pâncreas, você pode dizer melhor do que eu, né? Câncer de pâncreas é mais raro, mas está associado também ao câncer de pâncreas, né? Então... Agora, da Angelina Jolie, até interessante isso daí, porque... existe uma discussão sempre, né? Mastectomia profilática. Faz ou não faz, né? Então, quem é que decide? Quem é que decidiu operar? Quem é que decidiu fazer mastectomia profilática? Foi ela que decidiu ou foi o médico dela que indicou, né? Sim. Então, é uma questão também polêmica, né? O consenso hoje é assim, quem decide... essa decisão é uma decisão muito individual, que é decidida principalmente pela paciente e pelo médico, levando em conta que para fazer o procedimento ela vai estar sujeita a riscos. Risco hospitalar, risco cirúrgico que a gente conhece. Colocar uma prótese e né? tudo mais. E tudo mais. Então precisa levar em conta o benefício que ela vai ter, né? Então, porque não significa também, Nelson, que todo paciente que tem mutação BRCA1, BRCA2 vai desenvolver o câncer de mama. Você não tem que mexer no pâncreas, tem que mexer nos ovários, tem que fazer tudo. É esquisito isso. Não, mas é importante a gente falar isso para você ver, porque às vezes aparece isso na mídia e aí há uma hipervalorização de fazer um procedimento que não é para fazer. É que já fica meio que subentendido que quem tem BRCA1, BRCA2 vai desenvolver câncer de mama. Então, por isso que às vezes, é o que eu falo, o mapa... Só para pontuar, né, a incidência de câncer de mama é de mais ou menos 56 mulheres a cada 100 mil a incidência de câncer de mama, né? Tá. 56 mulheres a cada 100 mil. Poderiam fazer o preventivo e acompanhar de perto. Então,
você partir para cirurgias mutilantes, profiláticas, é mutilante, quer dizer, entre aspas, porque, evidentemente, você faz a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico, né? Mas você impõe que a paciente corra riscos que precisa ver, colocar mesmo o bom senso para ver se justifica ou não, né? Entendi. Então você já disse uma coisa importante até da necessidade de fazer uma pesquisa genética ou não. Uma necessidade é fazer o acompanhamento. Se tem alguém da família, vai fazendo acompanhamento linear. Não há essa necessidade. Mas aí, me diga uma coisa. Eu peguei, descobri que a mulher tem um câncer maligno. Eu devo operar essa mulher. O que você faz dali para frente? O benigno você explicou bem. É acompanhamento. E o maligno, o que eu faço? A mulher apareceu. Hoje mudou muito. Me conta isso aí. Na verdade, hoje, o tratamento do câncer de mama é um tratamento, objetivamente, você tenta fazer um tratamento menos agressivo possível. Humberto Veronese, do Instituto de Oncologia de Milão, mostrou que quando você fazia uma quadrantectomia, ao invés de uma mastectomia, e você complementava o tratamento com radioterapia e eventualmente quimioterapia, sobrevida também era a mesma de uma cirurgia radical, né? E com muito menos agressividade, né? Puxa, então super interessante. E aqui no Brasil, muita gente aí, vou até olhar para a câmera, muita gente aí pode me criticar depois, mas eu vivenciei isso. Eu, com o professor Pinotti, lá no Pérola, eu cheguei a fazer Halsted em tumor com 2 centímetros de diâmetro. Ou seja, tirava só nodulectomia. Não, Halsted eu fazia, eu tirava a mama, o músculo peitoral maior, o peitoral menor e esvaziava a axila, até nível 3, né? Por causa de tumor de 2 centímetros de diâmetro. Tá. Né? E o professor Pinotti foi, para mim, um dos maiores médicos da minha área que o Brasil já teve, né? Se não o maior, trouxe para nós aqui, instituiu e fomentou, ensinou a cirurgia conservadora da mama aqui, em paralelo com Humberto Veronese, lá na Itália. Então, foi muito bacana essa... Você vê essa transição de algo mais agressivo para... Eu vi o Pinotti fazendo isso aqui. Foi uma coisa muito... Me orgulha muito de ter vivido essa época aí, lá no Pérola Baito com ele. Boa. E aí me diga uma coisa, então existem essas cirurgias que eram mais radicais, depois foi feito só algumas que são quadrantectomia, ou seja, tirar um quadrante da mama, dividir a mama em 4... A tendência, Nelson, cada vez mais diminuir o tamanho das cirurgias. Boa. Sabe? E aí, o que tem assim hoje de novidade nessa área? Fazer a radioterapia no intraoperatório? Hoje, então, eu já fizemos... Um outro colega amigo meu, professor, Carlos Alberto Ruiz, eu já fiz com ele alguns casos de radioterapia intraoperatória aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Entendi. Na cirurgia conservadora. Toda cirurgia conservadora da mãe tem que fazer radioterapia. Sim. Então, químio, rádio e bloqueadores de hormônios... A químio também mudou muito. É para todo mundo? Hoje, antigamente, a gente não fazia quimioterapia neoadjuvante, né? A gente só fazia quimioterapia adjuvante. Entendi. A gente não fazia nada. Hoje, praticamente, uma grande parte dos tumores antes de operação, você submete a químio, né? E é lógico, tem uma triagem para você iniciar a químio ou não, vai depender de cada caso, mas o objetivo sempre é reduzir o tamanho do tumor e fazer a cirurgia mais conservadora possível. Então, mas não é todo caso que vai para... Porque você vai fazer análise do tumor e ali você vai ver se vai fazer químio, se vai fazer rádio ou se vai fazer tamoxifeno. Exatamente. A gente, quando faz a biópsia do tumor, a gente faz um estudo imunohistoquímico. Então, a gente pega esse fragmento que a gente biopsiou e faz um estudo imunohistoquímico para ver a identidade do tumor. Então, você tem os tumores
os luminais, né, que são os tumores com receptor de estrógeno e progesterona presentes. Então, aí é o tamoxifeno. Aí então, você tem esses tumores com receptores hormonais positivos, você tem os tumores com o SERB positivo ou negativo, os triplos negativos, né? Todos esses tumores devem ser individualmente, esses pacientes devem ser individualmente analisados, apesar dos tumores, para você ver se você vai iniciar químio ou não, se você vai fazer adjuvância ou neoadjuvância. Um exemplo, um tumor luminal A, que é o tumor, digamos assim, menos agressivo, mas dependendo do tamanho do tumor, né, do comprometimento da axila, né, eventualmente você pode, mesmo sendo um luminal A, fazer uma quimio neoadjuvância antes de operar. Então, mesmo a existência, você sabendo a identidade desses tumores todos, além da identidade do índice de proliferação dele, do KI67 que a gente chama, se você tem um índice, um KI67 baixo, a probabilidade de você fazer químio já é pequena, porque você não vai trazer benefício para o paciente. Agora, quando você tem um KI67 mais elevado, então aí você pode lançar a mão de uma outra ferramenta para ver se a quimioterapia vai trazer benefício para ela ou não, que é o que tem hoje aí chamado de Oncotype ou MammaPrint, que consiste na análise de alguns... No Oncotype são 21 genes. Né? Você pega o tecido tumoral, analisa 21 genes desse tecido, e no MammaPrint são cerca de 70. O MammaPrint é mais utilizado nas pacientes pós-menopausadas. E o Oncotype nas pacientes pré-menopausadas. Então, o que acontece? A gente fica com isso sabendo qual é o índice digamos, recidiva desses tumores, a possibilidade desse tumor recidivar de acordo com o resultado do Oncotype ou do MAM. E com isso, você vai decidir se vai fazer... Se vai fazer a quimioterapia, vai ser uma coisa, vai trazer benefício ou não, porque também você vai fazer uma quimioterapia num tumor que o índice a probabilidade dele recidivar é pequena, a quimioterapia não pega só a célula tumoral, né? Tem todo... Né? Então, ou seja, é bom senso, né? Você já falou algumas novidades da área, legal. Agora, está diminuindo a faixa etária desses tumores malignos? Olha, eu acho que, Liboni, na verdade, o que está melhorando é o rastreio, né? Então está pegando mais precoce? Eu acho que sim, viu? Então seria isso? Sim, eu não saberia te dizer se a idade está diminuindo, mas o que eu acho é que... Porque as mulheres estão bebendo mais, fumando mais. Mas eu também, por outro lado, cada vez não vejo mais os tumores avançados como via antigamente. Sim. Via muito, agora já não vejo tanto. Porque está pegando precocemente. Então, provavelmente, o diagnóstico está sendo mais precoce. Né? Alberto, prótese mamária. Aí passa lá uma moça que colocou prótese. Tudo que você faz na mama atrapalha. Aí atrapalha tudo para você. Atrapalha. Porque eles não sabem se é fibrose. Você faz uma cirurgia na mama para tirar você faz uma nodulectomia. Atrapalha a mamografia. Vai ficar uma cicatriz ali. Atrapalha a mamografia. A hora que você vê, então, tudo nesse aspecto pode atrapalhar. Então, a paciente com uma prótese mamária, a imagem mamográfica já não é... Você tem que fazer algumas manobras, né, para poder obter uma mamografia que permita que você possa ver, né, com algum detalhe. Né? Mas essas pacientes sempre acabam... você acaba lançando mão da ressonância para complementar o rastreio. Né? Beleza. Para finalizar, porque o tema é bastante extenso. Já? Não, calma, agora vamos lá. Aqui por umas 4 horas. Aí vem aqui. cá. Aí você está no consultório ginecológico, cheio de moças, e aparece um homem lá no teu consultório. Já aconteceu isso comigo. E aí? Nódulo mamário em homem. Vamos lá. Já aconteceu comigo. Pô, será que ele está no lugar errado? Aconteceu 2 vezes. Tá. Eu tenho 2 casos meus. Tá. Né?
Primeiro, homem que aparece com a mama aumentada, ou um nódulo na mama, primeiro diagnóstico diferencial que você tem que fazer é com ginecomastia. Né? Então, a ginecomastia pode ser fisiológica, né? Alteração hormonal. Na adolescência, né? Na senilidade, ou no etilista. Aí vem a série de... Então, primeira coisa é fazer diagnóstico diferencial daquele nódulo. Né? Então, para você ter uma ideia, de cada 100 mulheres com câncer de mama, você tem um homem com câncer, 1% dos cânceres de mama. Tá. Então, é muito mais raro no homem. Então, o autoexame é importante fazer no homem também. Lógico. Agora, na dúvida, né, se você se foge dos padrões, porque a ginecomastia é mais ou menos a gente, quando recebe o paciente, a gente, ou ele está fazendo uso de algum medicamento que possa desenvolver ginecomastia. A gente dava aqui na ranitidina, que era, dava, por exemplo, que era para o estômago. Então, e dava, se você não conseguir rotular de cara já como sendo uma ginecomastia ou uma ginecomastia por causa dessas causas etiológicas, então é ultra necessário você já fazer um diagnóstico histológico também, porque o diagnóstico, o câncer de mama mais agressivo. De homem é mais agressivo. É que nem mulher jovem, né? É mais agressivo. Entendi. Então, já tem que partir para um diagnóstico histológico. Né? Entendi. Alguma coisa mais que você queira acrescentar aqui? A gente abordou tudo. Então, o que é importante? Vamos lá, eu acho que dá para a gente fazer um resumo. As mulheres mais jovens com nódulos ficarem tranquilas, que é um fibroadenoma, mas não devem deixar de procurar o seu ginecologista ou o seu mastologista. Temos uma corrente que acha que até os 35 anos você segue. Após os 35 você indica nodulectomia. Mas também, Liboni, é uma abordagem muito individual do paciente com o médico. Se é um paciente que te visita sempre, todo ano ele está lá te visitando. E tem moças que ficam se apalpando e falam, olha, eu não consigo dormir, está me tirando o sono, e aí acaba operando até por causa de... a grande maioria dos casos acaba sendo isso. Quando for acima de 45 anos para frente, não deixar de passar no ginecologista, fazer os exames preventivos. 40 anos, fazer os exames preventivos, mamografia e assim por diante. E com isso tudo que você chega antes no câncer, você consegue muitas vezes curar o paciente. Então, olha, Alberto, obrigado aí pela aula, você trouxe bastante novidades. Importante é trazer esclarecimento, não é assustar ninguém. Faça o autoexame, se aparecer um nódulo, não se assuste, procure a pessoa certa, o próprio Alberto, que tem uma experiência enorme, e eu acho que vai dar tudo certo. Tá ótimo, é isso? Eu agradeço. Para mim foi uma grande honra aí em conversar com você, principalmente que você, além de ser meu amigo, é meu médico também, né? Então, seu convite para mim foi assim, uma coisa muito, me orgulha muito. Nós somos amigos. Só tem uma coisa importante para falar dele, que a gente trabalhava junto e ele operava tudo. Então, às vezes eu ia fazer cirurgia do aparelho digestivo e ele já tinha operado naquela época. Isso é sacanagem, não faz mais isso. Bons tempos. Então, um abraço, viu? Obrigado, tá bom, viu, Alberto? Imagina, estou à disposição.